Bom, muito boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Nós somos o Coletivo Teatral Adigna. A gente está aqui para um espaço de compartilhamento chamado Feira de Ideias. Feira de Ideias é um bate-papo que a gente vai fazer aqui, que tem a ver com a nossa pesquisa teatral. A gente pensa algumas coisinhas sobre a sociedade para poder montar espetáculos, poder montar ações pela cidade. Essa ação aqui faz parte de uma série de ações que estão dentro de um projeto que acontece graças à Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que é uma lei muito importante para a pesquisa teatral. E hoje a gente tem a felicidade de estar aqui com o Rodolfo Avelino. O Rodolfo é professor do INSPER, doutor pelo Programa de Ciências Humanas e Sociais da Federal do ABC, é mestre no Programa Interdisciplinar em TV Digital pela Unesp, é pesquisador, contribuiu para a criação do Lab Livre, Laboratório de Tecnologias Livres, da Universidade Federal do ABC, tem mais de 28 anos de experiência na área da tecnologia da informação. Então, mais do que um expert, o cara manja muito. Gente, ele é autor desse livro incrível, chamado Colonialismo Digital, Tecnologias de Rastreamento e a Economia Informacional, que é um dos muitos livros que tem nos ajudado a pensar um pouquinho de como a tecnologia afeta a nossa vida, a nossa sociedade, as relações humanas. Então, a gente está aqui para conversar sobre isso. A gente está aqui com geladinho para quem quiser chegar. Então, quem quiser sentar aqui nas nossas esteiras, mesas, pode pegar ali um geladinho, chup-chup, sacolé. Eu chamo isso de sacolé. Din-din. O nome não importa, importa que tem para todo mundo. Cola mais, senta aqui com a gente e vamos bater um papo aí. Só para a gente se apresentar, nós somos a Digna, Coletivo Teatral. Eu sou Helena Cardoso. Eu sou Victor Novo. Eu sou Ana Vitória Bela. E este é Rodolfo Avelino. Então, muito obrigada, Rodolfo. Eu vou ficar com o seu recado para quando eu te dou, tá? Tá bom. Vou pegar umas... Bom, primeiro eu agradeço o convite e fiquei encantado com o projeto do Coletivo Adigna. Uma justificativa muito interessante e muito contemporânea, né? Diante de uma questão que, de certa forma, afeta o nosso dia a dia. A tecnologia ela veio para criar um novo modelo de negócios, mas também esse modelo de negócios ele coleta muito do que a gente produz de informações. A gente produz informações a todo momento, né? Mas a forma como a tecnologia ela consegue absorver isso é o que nos chama a atenção nesse momento. Então eu vou tentar, dentro dessa complexidade, trazer de uma forma acessível para vocês o que eu venho pesquisando nos últimos anos. Eu não vou... Talvez vou ficar mais comportado aqui nesse começo. Então vamos lá. Eu novamente vou parabenizar porque essa discussão ela acaba saindo do campo da academia, porque essa discussão hoje ela só está na academia. Dificilmente o que vocês propõem aqui no projeto ele está fora de um contexto de pesquisa, né? E a gente sabe que a academia às vezes ela é um oásis, né? Ela produz conhecimento num protocolo que só pesquisadores conhecem e que pouco a sociedade absorve. Eu tenho uma formação técnica, sou profissional de tecnologia da informação, mas ao mesmo tempo eu tenho esse cunho da academia. E nos últimos 8 anos eu venho tentando compreender um fenômeno que vem, sobretudo, sustentando o maior modelo de negócios que existe hoje no planeta, e é um modelo de negócios que depende massivamente da coleta de dados pessoais. Como eu já falei no início, nós produzimos informação, nós como seres humanos, a todo momento, né?
Então, quando você sai da sua casa, você gera ali informações de rotas, como é que você vai para o seu trabalho, se você utiliza transporte público ou não, né? No seu lazer, com quem você vai até o trabalho ou até a sua escola. Mas isso nunca foi capturado pelos meios digitais, né? E essa é a grande novidade, né? Então, tudo que a gente... Todos os nossos sentimentos, todos os nossos movimentos, hoje, interessa a uma grande eu diria não, mas a um pequeno oligopólio de corporações que entenderam que compreender como as pessoas funcionam permitem a elas... de uma certa forma, comercializar e rentabilizar em cima disso. Então eu vou começar dentro de um contexto em que a tecnologia da informação e comunicação, ela, da forma em que nós utilizamos, ela surge na década de 70. Então a internet, ela surge ali como concepção no meio da Segunda Guerra Mundial, mas da forma como a gente trata a internet, como a gente utiliza, é na década de 70, né? Na década de 70, ela se propunha a ser, né, ela tinha uma proposta de ser uma tecnologia que pudesse superar o que existia na tecnologia de telefonia por voz tradicional, né? Então, a voz tradicional, ela funciona em algumas regiões pela modulação do ar, né, por radiofrequência, e outras pela energia em que os fios, né, que a gente vê nos postes, permite que uma ligação telefônica ocorra. E lá em 70, eles queriam fazer com que isso, né, também pudesse ser feito de uma forma digital, né? Então, na década de 70, surge ali dentro de uma universidade americana, em Los Angeles, um projeto para pegar o que já existia do que tinha de proposta da internet e torná-la ali uma questão mais comercial. Naquele momento, já por uma implementação técnica, a internet ela foi pensada em rastrear comunicação, né? Como a gente também acompanha nas nossas contas telefônicas, nas nossas contas telefônicas você tem um rastreamento, que é o quê? O dia que você ligou, para quem você ligou e quanto tempo foi a sua ligação. Naquele momento de 70 era a mesma forma. Então, com quem eu falei, quanto tempo eu falei, e isso ao invés de número de telefone, é o que hoje movimenta a internet, que são os números IPs, né? O número IP é um número único e identificável de um dispositivo no ecossistema da internet e que permite ali de uma forma inequívoca que você, por exemplo, solicite um site do Japão e esse site, quando ele for devolvido, ele não vai para um outro equipamento, ele vai para o equipamento que a pessoa, da pessoa que solicitou, né? Funciona muito bem, né? Funciona muito bem hoje. Pois bem, isso foi evoluindo na década de 70, década de 80, e aí é o meu foco, e é o foco da minha pesquisa aqui, e é o que nos interessa nesse momento. No final da década de 80, os Estados Unidos eles vinham passando por uma recessão econômica muito grande, né? E existia naquele momento, em 1989, o processo eleitoral do Bill Clinton, né? Em que o Bill Clinton participava. Naquele momento, eles vislumbravam que a internet ela podia ser a ferramenta, que ainda ela não era comercial, a internet ela era para fins de pesquisa e de militar, né, fins militares, ela poderia ser utilizada de uma forma comercial para que os Estados Unidos saíssem daquela recessão econômica, né? Enfim, Bill Clinton vence as eleições e aí, a partir de um fundo perdido que foi criado na Segunda Guerra Mundial, um fundo de investimento, eles começaram a entender que a internet poderia ser a grande proposta para aquela saída da recessão econômica. E foi, de fato, o que ocorreu. Então, a partir de um fundo perdido, eles começam a investir em universidades, em projetos de conclusão de curso, né? E ali vem, né, dentro do que a história nos apresenta, né, o Vale do Silício foi o foco daquele investimento, e surge o termo californiano, que hoje é muito utilizado, que são as startups, né? As startups, que é um termo californiano, ela surge a partir desse fomento americano,
governamental, e aí nos chama a atenção que quando a gente discute em fóruns, né, que é necessário que para a soberania tecnológica, para o desenvolvimento nacional, é necessário investimento estatal, né? É preciso que o governo fomente isso, as pessoas ficam doidas, né? Sobretudo os neoliberais, né? Mas então, isso funcionou lá. Então eles pegaram em projetos acadêmicos, investiram, e hoje muitas dessas empresas que receberam desse investimento são as empresas que formam o oligopólio que eu falei inicialmente. Pois bem, ali começa o problema, e é o que eu chamo de privatização da internet. Em 1990 começa esse processo. Desde o início, o marketing, que ainda não era digital, e a publicidade, que ainda não era online, vislumbravam a potência de como a comunicação ela poderia chegar em espaços que a comunicação tradicional, como rádio e TV, não chegava, né? As fronteiras de sinal, enfim, a internet permitiria que uma campanha, por exemplo, pudesse cruzar fronteiras, né? Então, os maiores investidores naquele momento da internet, e ainda são, é o marketing. Como o Deleuze traz, né? Ele fala que as empresas possuem uma alma, né? E a alma é o marketing, né? A alma das empresas é o marketing, né? Então, naquele momento em que a internet ela apenas rastreava o quanto tempo eu me comunicava com outro computador, ela começa ali a receber novos mecanismos de rastreamento para que as empresas de marketing, de publicidade, pudessem compreender melhor as pessoas e, a partir desse momento, poder, sobretudo, criar desejos e modular comportamentos. Tá? Então, a ideia deles é fornecer ali propagandas direcionadas, o que o marketing não tinha conseguido até então, né? Porque eles criavam uma campanha de marketing considerando um público específico, né? Geral. E com a internet isso pode ser individualizado, né? Eu entendo muito bem o desejo da Helena e eu consigo fornecer o que ela precisa e o que ela vai precisar diante do que eu conheço dela, né? Então, eu diria que seria um segundo estágio da evolução do rastreamento, né? Esse segundo estágio do rastreamento, ele entendia ali qual conteúdo eu estava consumindo na internet, quais sites, quais as buscas que eu estava fazendo na internet, né? Então, se eu gosto de esporte, se eu estou procurando ali utilizar uma ferramenta de comunicação, naquele momento ainda muito tímida, né, em 90. Então, eles começam um segundo processo que ainda não gerava muito armazenamento de dados, porque ainda não existia muitas pessoas conectadas à internet, né? E como qualquer outra nova tecnologia, sempre vai existir uma suspeita, né? E eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, por exemplo, quando sai o iPhone, no iPad, perdão, ninguém sabia qual que era o objetivo do iPad, se era um telefone grandão, se era uma ferramenta para jogos, ou era para ler livros. Mas com o tempo aquilo vai recebendo aplicativos e se torna ali tem uma funcionalidade específica. A internet não se sabia ainda. Para quem teve a oportunidade de acessar a internet no período final de 90, aqui no Brasil a internet ela chega em 95 comercialmente, via que você tinha uma internet na residência, tinha que utilizar de madrugada por conta do custo, mas você não tinha muito o que fazer, né? A gente tinha uma ferramenta de busca que era o KD, mas a gente, não tinha muita oferta de conteúdo. Bom, o terceiro período, que aí já é o início dos anos 2000, e aí com o avanço das tecnologias, a universalização não, mas a massificação do acesso à internet, a velocidade da internet aumentando com as bandas largas, a gente entra numa terceira dimensão das coletas e do entendimento do indivíduo nas redes digitais, né? Então, qual que era a grande sacada naquele momento? Criar ferramentas de rastreamento mais dinâmicas e que permitissem ali compreender sentimentos, né? Compreender sentimentos. Então, nesse momento, a gente começa a consumir ferramentas de redes sociais, que foi
o primeiro movimento em que o usuário ele alimenta a tecnologia. Porque até 2000, gente, a internet ela era uma ferramenta de comunicação como rádio e como TV, né? O broadcast. Então, existe um transmissor de informação e existe um consumidor de informação, né? Em 2000, começa o canal de retorno, que aí eles começam a pegar os likes, os usuários começam a subir conteúdos. Então, isso fica, acho que é o oásis para esse pessoal que investiu massivamente na internet e o que eu considero uma terceira evolução das ferramentas de rastreamento, né? Nesse momento histórico, os computadores e as unidades de armazenamento, como os HDs, eles se tornavam mais baratos, porque na realidade aqui do sul global, até 2000 a gente só consumia computadores montados, muitos vindos do Paraguai, né? Então, em 2000 as coisas começam a ficar mais acessíveis. Em 2002, o governo federal ele fomenta um projeto de inclusão digital, o que isenta ali PIS e COFINS, o que também permitiu que as pessoas tivessem mais acesso. E naquele momento, com a redução dos custos, a gente tem um movimento das empresas começarem a armazenar esses dados comportamentais sem nenhuma restrição. O que a gente vai ver lá em 2010 como sendo a formação de grandes bases de dados, que são os Big Datas. Os Big Datas, que se falam muito aí, né, são grandes bases de dados que essas plataformas elas armazenam de tudo que elas oferecem dentro das suas tecnologias, né? Só que naquele momento, os bancos de dados, eles pertenciam a uma única ferramenta. Então, por exemplo, o Big Data do YouTube, ele só tinha as informações do que o Rodolfo pesquisava, do que o Rodolfo assistia, né? Da mesma forma, o Google tinha uma base enorme de dados do que o Rodolfo está buscando, do que o Rodolfo está pesquisando, mas essas bases ainda não se correlacionavam. Isso até 2010, tá? E ali, nesse momento em 2000, as empresas já estavam convencidas de que elas não precisavam fornecer tecnologias de ponta e que elas nem precisavam ser consideradas empresas de tecnologia. Talvez quem esteja assistindo ou ouvindo depois possa não concordar, mas eu diria para vocês que hoje, se eu pegar o faturamento de uma empresa considerada Big Tech, né, uma grande plataforma, o Facebook, por exemplo, que é hoje um dos braços da Meta, né, que é um grande guarda-chuva de empresas de tecnologia, o faturamento dele, 98% do faturamento dele se dá pelas propagandas direcionadas que as empresas investem dentro da Meta. Então, eu poderia afirmar que o Facebook ou a Meta não é uma empresa de tecnologia, e sim uma empresa de marketing, né? Corroborando do que Deleuze trouxe lá atrás. Então, ali nessa fase em que os bancos de dados eles eram criados, as empresas já entendiam que o maior entendimento do usuário permitia a ela que ela fosse diferenciada dentro dos seus concorrentes, que até então eram poucos naquele momento. Tinha o Google, que nasce como uma ferramenta de busca, era apenas ferramenta de busca, e hoje ele possui mais do que 20 empresas de tecnologia, mais do que 20 empresas em diversos segmentos. Para que vocês tenham uma ideia, hoje eles têm empresas de casas inteligentes. Hoje eles possuem a maior ferramenta de entretenimento no mundo, que é o YouTube, e eles não possuíam. Hoje eles possuem a maior ferramenta de georreferenciamento e também de mobilidade, né? Então eles têm o Maps e tem o Waze, né? Ele tem uma empresa de captura de informações biométricas, que é o Fitbit. Não sei se vocês conhecem, o Fitbit é uma empresa que produz dispositivos eletrônicos como o smartwatch,
e outros que coletam ali pulsos, que coletam ali batimentos cardíacos, na verdade, coletam a informação de quanto tempo você está dormindo ou descansando. Então o Google, ele possui essa empresa também, dentre outras dezenas de empresas que o Google possui. Por quê? Porque ele entendia naquele momento que conhecer o usuário além do que ele está buscando e além do que ele, com quem ele está se comunicando, era um grande diferencial. E hoje, quando você tem um site, uma empresa, ela se apoia rapidamente para entender quem está consumindo ou quem ela tem que alcançar, é o Google AdWords, né? Então, se tornou referência do marketing digital. Então, naquele momento, ela começa a comprar várias bases de dados, ou várias empresas que geravam ali para ela várias bases de dados, o que impulsiona depois a quarta geração do que eu trato no livro, que é o quê? Eu começo a correlacionar as bases. Eu sei o que ele busca, eu sei com quem ele conversa, eu sei como é que ele anda no seu dia a dia, eu sei quanto tempo ele faz exercício ou ele está descansando. Então ela se torna uma grande potência. As outras também foram atrás, tá, gente? Então a gente tem a Meta, como eu já falei, a Microsoft e a Amazon também, que é uma empresa de marketplace que desenvolve uma grande ferramenta que depois é comercializada, e é um ponto que eu vou falar depois, que é a computação em nuvem, né? Bom, nesse momento, gente, que aí é o início dos anos 2012, 2013, é quando me chama a atenção compreender o que estava acontecendo. Como é que as coisas estão funcionando? Como é que eu estou conversando com um amigo num bar, tomando cerveja, e a partir do que a gente está conversando, eu começo a receber propaganda sobre o conteúdo de viagens que a gente comentava, sobre conteúdos de marca de carros que a gente estava conversando, e ali foi aonde eu investi a minha pesquisa, né? Foi quando eu comecei a entender o que as coisas, o que existia atrás de tudo belo que a internet, para nós, ela seria uma grande ferramenta, né, de emancipação e de possibilidades de comunicar com outros que não quisessem consumir o que existia na comunicação em massa tradicional, né? Aí eu vi e falei, nossa, existe alguma coisa que não está muito certa. E aí eu pego esse ponto, que era essa fase em que as bases de dados já estavam sendo correlacionadas, né? Pois bem, isso ele acaba sendo... antes de partir para o próximo ponto, para que não fique um broadcast, eu falei que a questão do broadcast, ela ocorria e depois foi quebrada, e eu não quero ser um broadcast aqui. Eu não tenho ferramentas de... eu não tenho muitas, é claro que eu tenho algumas, de redes sociais no meu equipamento, mas eu vou falar o porquê daqui a pouquinho. É que eu também quero pegar aos poucos para não assustar, né, Leandro? O Leandro tá aí, obrigado pela presença. Mas eu tive que instalar o Facebook hoje no meu celular, mas eu vou desinstalar assim que acabar aqui o vídeo, eu vou desinstalar. O pessoal que vai assistir depois pode fazer junto, mas vocês possuem o Facebook no celular ainda? Eu sei que eu descobri que só velho tem Facebook no celular, né? Então, então se vocês quiserem acompanhar, só para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando de base de dados, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem no Facebook o aplicativo. Vou achar ele aqui. Pera aí. Muito bem. Voltar para ir junto com vocês. Então vocês podem ir lá na home, né, do aplicativo, na página inicial. E lá do lado esquerdo, eu sei que muda de Android para iPhone, mas eu acredito que seja a mesma lógica. Então, do lado direito ele vai ter aquelas 3 barrinhas que indicam o menu. Vou pedir para que vocês cliquem lá no menuzinho. E aí ele vai descer uma série de opções, né? Na minha versão aqui, se você descer um pouquinho a tela, vai ter lá no Ver Mais, vai ter configurações e privacidade. Vê se vocês acham essa parte aí. E aí tem uma setinha que você pode expandir o menu.
O meu tá configurações e privacidade. Isso. Acharam? Dentro dessa área, a gente vai ter ali configurações. Percebam como que é tão difícil. Os caras, eles mudam direto e daqui a um mês pode mudar o caminho, tá? Dentro dessa opção, a gente vai encontrar uma seção chamada Suas Informações. Nas suas informações, você vai ter um recurso que ele implementa em 2022, chamado Atividades Fora do Facebook. Acharam? Vamos entrar nela. Ela vai pedir para que vocês deem um continuar e vai pedir para que vocês coloquem a senha do seu dispositivo novamente, do sua conta, perdão, do Facebook. Pediram ou não? Pediu para a senha ou não? Já foi direto? Acho que vai pedir agora. Isso, ele vai ter uma parte ali explicando o seguinte. Basicamente, se você não deve temer. Mais ou menos é esse o discurso que vai estar ali. Então, por que você esconderia onde você está nesse momento se você não deve nada? Ele vai estar falando isso daí. Vai estar basicamente falando isso. Mas ele vai ter lá atividades recentes. Pode clicar lá, acho que é nesse momento que vai pedir a senha para vocês, eu acho. Não pediu? Não pediu? Ah, que bom. Vamos lá então para esse momento catastrófico em que a internet, eu já não acreditava mais nela, e é o que a gente tem de coisas que fomentaram o surgimento das leis gerais de privacidade de dados mundialmente. Foi por conta disso daqui. Porque as empresas começam a comercializar essas grandes bases de dados do que a gente produz diariamente. E ali elas começam também a fazer acordos comerciais com terceiros para o enriquecimento das suas bases. Então, aqui eu vou ter atividades recentes. E aí, o que você pode explorar depois, que não é o meu objetivo ficar explorando muito aqui, mas vocês já sabem o caminho e poderão explorar, vocês vão perceber que, por exemplo, nas ferramentas que vocês possuem instaladas de e-commerce, por exemplo, ferramentas de compra, o Facebook ele sabe o que você colocou no carrinho, o que você colocou como desejo e o que você comprou. Vocês podem clicar com mais calma lá. Da mesma forma, os aplicativos de entretenimento que não pertencem ao seu grupo, ele também vai receber as informações do que você buscou e do que você consumiu de entretenimento. Dos bancos também. Se você tem aplicativo, você vai ver que tem aplicativo do seu banco aí. Então ele sabe quando você entrou, sabe quais são os bancos que você possui. Qual que é o motivo para uma empresa com a finalidade de redes sociais, de fazer a comunicação social entre amigos, teria interesse em ter informações do que eu estou comprando, do que eu estou assistindo, né? Qual é o meu banco. E aí a gente volta para aquela questão de que não é uma empresa de tecnologia, né? Não é uma empresa de tecnologia. Bom, aí nesse momento o que me chama a atenção, me força na pesquisa, né? E é o momento que eu entro no doutorado, ele está ali alinhado com as denúncias de Edward Snowden, né? Lá em 2013, onde ele fala que existe dentro das agências de inteligência americana, né, o interesse de saber tudo sobre todos, que é até o livro que o professor Sérgio Amadeu lança depois, Tudo sobre Todos, porque é barato você gravar dados. Para os Estados Unidos é muito barato. E isso também, ele foi muito incentivado por uma lei chamada Lei do Patriotismo Americano, que surge depois da queda das Torres Gêmeas, onde o Estado ele pede a colaboração de que as empresas pudessem fornecer informações
do seu negócio, dos seus clientes, dos seus usuários, para que o Estado e que as agências americanas pudessem coibir atos terroristas. Isso foi quebrado em 2012, nos relatórios em que algumas entidades governamentais, não governamentais, trouxeram, apresentando números que falavam o seguinte: de tudo que eles coletam, apenas 7% foi utilizado para, de fato, coibir algum processo de terrorismo. Os outros não. Os outros a gente viu que eram questões estratégicas que eles queriam saber, como eles invadiram a rede da Petrobras naquele momento, da Vale do Silício, e entraram nas contas da presidente do Brasil naquele momento, contas de e-mail. Então a gente via que tudo sobre todos, na verdade, não eram questões ali relacionadas apenas ao mercado, né? ao modelo de negócios baseado em dados, mas também serviu para que o Estado americano ele pudesse compreender, entrar em estratégias e também influenciar algumas políticas, o que a gente viu depois de um tempo ocorrendo como as privatizações das grandes empresas de infraestrutura e energia do Brasil, né? É uma coisa que vai ligando com outra, a gente precisaria de vários encontros para tentar entender essa complexidade. É o que a gente tenta na Federal do ABC, no grupo de estudos, compreender isso. Nesse momento, os pesquisadores começam a investigar isso. Então a gente tem muito bem fundamentado no projeto que vocês desenvolveram. Então a gente tem teorias e definições tratando esse momento como fundamental para o capitalismo, e é o que hoje sustenta as maiores empresas do mundo, não só de tecnologia. A gente tem definições como capitalismo de vigilância. Essa é uma definição da professora Fernanda Bruno, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois, ali em 17, a gente tem a pesquisadora e professora Shoshana Zuboff, né? Também trazendo como uma questão do capitalismo em plataformas, o que também o Sirnek ele traz como plataformas também, a plataformização. Então começam a surgir teorias compreendendo que naquele momento os dados eles eram a base de um modelo de negócio de sucesso, tirou a recessão dos Estados Unidos naquele momento que eu trouxe no início da minha fala, né? Então aquilo foi o começo, e a gente começou a investigar e vimos que não era apenas aquilo, que não era o suficiente para o Google, por exemplo, ter comprado 20 empresas de ramos diferentes. Para ele precisava ter mais sinais das pessoas do que aquelas ferramentas e aquelas empresas forneciam para ele. Então eles começam a pensar em como eles conseguiriam atuar em todo o ecossistema da internet. Para quem não sabe, a internet ela é organizada em camadas. Então ela funciona dentro de uma infraestrutura de telecomunicação, né? Depois ela tem uma segunda camada intermediária, que são os protocolos dos serviços que a gente consome, e uma terceira e última, que são dos aplicativos que a gente consome. Então essas empresas elas estavam numa camada superior, que são de aplicativos. E elas entendiam que as outras camadas também forneceriam dados de usuários que elas não tinham apenas na camada de aplicação. E essas empresas começam a comprar também e a se infiltrar nas outras camadas. Então, por exemplo, uma Big Tech, que é a Alphabet, que é a dona da Google, hoje ela vende internet nas residências nos Estados Unidos. Hoje ela vende plano de banda larga lá. Ou seja, aí que entra a minha teoria do livro, né? O colonialismo digital, que é o seguinte: ela vai estar presente nas 3 camadas da internet, e ela consegue agora jogar os seus tentáculos, ou seja, as suas fibras ópticas nos continentes. Então a gente tem no território sul-americano vários cabos
de fibra ótica que alimentam a infraestrutura do Google, que também tem da Meta. Da mesma lógica do colonialismo tradicional que a gente tinha. Eu não gosto de usar a extração de dados, né? Eu fui dar uma palestra e aí tinha um pessoal da comunidade indígena, eles me chamaram a atenção, falaram, olha, o termo extrativismo para nós é uma coisa muito boa, né? Extrair da terra, tal. Aí fiquei refletindo, falei, enquanto eu não conseguir refletir mais, eu vou evitar de falar. Mas muitos pesquisadores falam o extrativismo de dados. Mas elas conseguem, da mesma forma que elas pegavam os nossos minérios, enfim, né, num colonialismo mais tradicional, impondo o seu poder, e a imposição do seu poder é por meio de como ela coloca, impõe as suas tecnologias, mudam as suas políticas de privacidade a todo momento, sem nos dialogar, né? Elas nos fazem ter uma sensação de confiança enorme nelas, em que a pessoa, ela não argumenta por que ela está subindo uma foto ou fornecendo um número de telefone numa ferramenta apenas para baixar um PDF, né? Mas o que tem a ver? Dar um telefone. A pessoa faz isso porque ela confia muito na tecnologia, muito na tecnologia. Então, ela não questiona, que vai cair naquele discurso, né? Fica tranquilo, né? Se você não deve temer. Eu sou um bonzinho. Então, essa sensação de confiança fez com que, ou faz com que as pessoas elas fiquem tranquilas, porque a tecnologia está resolvendo a vida, né? E a gente na cultura nacional aqui, a gente tem muito disso, que é terceirizar responsabilidades, né? Então, processo eleitoral é isso, né? Você vota e depois deixa que o cara resolve lá, daqui 4 anos eu penso novamente em quem eu vou votar. Na segurança pública também, né? Segurança, existe um problema que é a responsabilidade nossa. Então, se você não tem um cuidado com o seu bem, muitas vezes, né? E muito cuidado que eu estou falando aqui, não entendo errado, mas às vezes você não tem um certo cuidado com o seu bem, e aí depois você tem um problema de roubado, alguma coisa, e fala, pô, era a polícia que era responsável de estar aqui. Não que não esteja, por isso que eu falei, tome muito cuidado no que vocês querem que eu entenda. Então, na tecnologia também, a minha agenda eu deixo lá tranquilo. Nossa, eu vim aqui de São Bernardo do Campo, para quem não é de São Paulo, sei lá, 10 quilômetros daqui, mas eu confiei na rota que o Waze me deu. E eu trabalhei na rua, gente, eu era técnico em eletrônica e trabalhei por 10 anos. E eu trabalhava com guia de ruas, a gente traçava a rota antes de sair. Tinha uma memória assim, nossa, aquela rua é aquela que tem um poste, que tem um pipa lá nos fios. Ah, eu sei qual que é. Hoje não, hoje você vai 1 quilômetro da sua residência, você apoia e alimenta as bases de dados dessas empresas, porque você confia no que ela vai te proporcionar. Então a gente tem uma confiança muito grande, né, nas tecnologias. Então, a minha teoria para o colonialismo de dados se dá a partir do momento em que essas empresas, elas infiltram, né, ou se infiltram nas 3 camadas da internet, como eu falei, e elas estão fisicamente interconectadas no nosso continente ou no nosso país. Então, para quem for ler depois, a gente percorre historicamente desde o que eu falei e depois ela vai pegar esse ponto. Hoje, a Amazon oferece no Brasil a internet, né? Ela tem Não, no Brasil não, perdão. A Amazon no Brasil ainda não. A Amazon nos Estados Unidos também fornece internet. Quem está fornecendo é o Elon Musk, né? O Elon Musk está com o seu projeto Starlink. E tá um absurdo. Eu tenho com um projeto, inclusive aqui a minha pulseira é um presente da comunidade Camaiurá. É um projeto que eu tô lá no Xingu. E lá na Amazônia é o que mais se tem, né? São satélites de baixa órbita americanas sendo vendidos nos territórios, mas a boa parte de quem consumiu foram os garimpeiros e os grileiros. Mas isso foi um acordo feito no ano passado, no governo passado, em que o Elon Musk passou por aqui e fez um projeto Amazônia Conectada, né? Mas eles já estão por aqui também, né? E é interessante, não tem nada a ver com colonialismo, o impacto em que a tecnologia, que é um direito humano, né? Eu não posso chegar lá também nos indígenas e falar, olha, não coloca aqui e tal.
não posso falar porque não existe oferta de internet para eles naquela região. E eu não posso falar, não usa, né? Eles têm o direito de acessar também, né? Mas o meu objetivo é explicar que as coisas não são tão belas como elas se apresentam, né? Mas lá é impressionante, no curto espaço de tempo em que a tecnologia está infiltrada naquelas culturas, como ela está modificando. Primeiro, existiam trabalhos comunitários, então só para vocês terem uma ideia, na Camaiurá que eu estou lá, e volto agora em novembro, eles acordam 5 da manhã, tomam um banho, que eles falam, tem uma tradição do banho lá que é para tomar banho antes do caranguejo acordar, e às 6 eles já estão plantando mandioca coletivamente lá. E aí eles começaram a perceber que algumas pessoas que tinham a internet nas suas ocas, elas já não faziam mais o trabalho comunitário, porque elas estavam na internet dentro da sua... Então eles já estão temendo, falam, poxa, tudo que a gente tem coletivo, cultural, a gente está perdendo. Da mesma forma, as mulheres reclamam, porque os homens começam a consumir conteúdos pornográficos e começam a cobrar elas do que eles estão vendo lá também. Então existe uma violência para a mulher indígena muito grande lá. As crianças ouvem funk, como qualquer parte no Brasil também. O funk é bem... Eles possuem lá o celular e tocam o MP3 muito grande. Então, o impacto disso é o próximo capítulo do que eu quero investigar, né? Como que a tecnologia ela também vai modular ali, vai quebrar culturas, e é o que eu vou partir para os 5 momentos que a gente está vivenciando, e aí vai pegar, né, do que eu no início da minha pesquisa, que é o que a gente está vivenciando hoje, que é a tecnologia de inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela é muito boa, poderia resolver muitos problemas sociais, mas não é o que a gente está acompanhando nesse momento. E ela é uma camada que não é inteligente e tão pouco artificial, que precisa de dados. De uma forma muito simples, o que a gente tem hoje de inteligência artificial, a inteligência artificial, ela é uma ciência muito grande. Mas o que a gente está vivenciando hoje é o aprendizado de máquina, que é uma das partes da inteligência artificial. E essa parte, ela é estatística. Ela é estatística. Então, eu preciso de informações de históricos, para que de fato ela me apresente modelos reais. Então hoje o que está acontecendo a gente tem a inteligência artificial se aproveitando de 20 anos de Big Data que foram criados pela internet, e hoje isso está permitindo a oferta de várias ferramentas. Hoje, se você quer emagrecer, se você quer arranjar um namorado, companheira, se você quer ali produzir textos, ela está por aí para te ajudar, né? Mas existe um movimento em que os modelos em que essas ferramentas são produzidas, elas não refletem a nossa cultura. Elas refletem culturas... Nem falaria do norte global, né? Eu falaria dos Estados Unidos, porque Europa é pífia na tecnologia. Ela perdeu totalmente, ela não consegue propor uma ferramenta que se coloque como alternativa ao que a gente tem aí no mercado. Eles são muito bons hoje em legislação, eles são muito bons nisso. A Ásia, ela se coloca hoje como incômodo para os Estados Unidos, mas ela possui 10% do que existe hoje. Poderá avançar com 5G provavelmente, mas nesse momento 10% é uma infraestrutura chinesa ali. Mas o que a gente tem nas ferramentas de inteligência artificial? A gente tem ali modelos. A inteligência artificial é uma função matemática, então temos funções matemáticas que definem quem deve e quem não deve receber um crédito financeiro, quem deve ou não deve receber um auxílio social, quem deve ou quem não deve ser empregado ou ser chamado para uma entrevista de trabalho, né?
E isso também é uma prática colonial e entra no colonialismo. E é um artigo que nessa semana eu e o professor Sérgio Amadeu estamos ali divulgando na Unpox em Campinas, né, que vai acontecer esse ano em Campinas, aonde a gente traz aí esse cenário tanto do domínio de infraestrutura como da utilização e de como a gente se coloca como também colonizado nas ferramentas de inteligência artificial, né? Então a gente vive um momento bem crítico, muito sensível, mas que a sociedade ainda está encantada, né? Da forma como os textos criados pelo ChatGPT ele é apresentado, da forma como ferramentas ali que vocês possuem para criar músicas ou para criar imagens, elas estão apresentadas. Então, novamente, a tecnologia ela é colocada como uma questão segura, neutra, em que as pessoas utilizam de uma forma sem questioná-la, né? E aí, novamente, a gente chega numa posição em que a gente não tem o que fazer mais, né? E para eu finalizar essa primeira parte e abrir para a gente discutir um pouquinho, são questões que a academia e que os movimentos sociais eles já ditam desde de 2010, né, esses grandes perigos em que a coleta de dados ela era feita, e que naquele momento quem nos ouvia e quem poderia ter algum tipo de decisão, seja como política pública ou alguma estratégia nacional, falava não, a gente resolve lá na frente, a gente resolve daqui a pouquinho, né? O daqui a pouquinho chegou e já não tem o que fazer, e a gente vai deixar a inteligência artificial e não questioná-la como, por exemplo, uma tecnologia de captura e processamento de dados. Ele tem um resultado com pessoas brancas e um resultado diferente com pessoas negras. Mas vamos deixando. Lá na frente a gente resolve. Não resolve. Então, é importante que esses passos como este possa chegar no mínimo de pessoas que consigam compreender que, olha, é verdade, hein? Talvez o que aquele cara está falando faça sentido, né? Porque se a gente não tiver na base uma compreensão, né? E que essa complexidade da tecnologia é muito difícil para a gente conseguir uma compreensão, né? Ela se coloca, a gente vai chegar no momento que não conseguiremos garantir nenhum dos nossos direitos, né? E o que a gente produz é nosso direito, né? É os nossos dados, e eu tenho que ter o direito de optar ou não de compartilhar dados com o Google, e ele não me dá essa alternativa. Ou eu dou todos os meus dados, ou eu não utilizo a ferramenta dele. Então, enquanto eles conseguirem ali implementar as suas estratégias e não houver ali uma questão mais de base, né? Porque o Estado também ele é reflexo do lobby dessas grandes empresas, a gente, infelizmente, seremos sempre modulados por essas tecnologias. E a modulação a gente vem acompanhando por todos esses discursos de ódio, por tudo que vem acontecendo socialmente, né? Então é o que nos resta nesse momento. Mas eu sou otimista e por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Porque eu estava até falando, não sei, acho que foi Flávia, né? Foi com a Flávia? Não, desculpa, Juliana, quase acertei. É que eu sou bom de números, de nomes. Com a Juliana, a gente estava andando ali e eu falei, olha, nossa, a questão me fugiu agora. Tirou, a Flávia me atrapalhou aqui agora. Não, eu falei do projeto que eu tinha em 2000 projetos Redes e Ruas da Prefeitura de São Paulo. A gente participou, né, como coletivo, como organização não social, né? E a gente teve intervenção em 10 espaços públicos, em céus, praças, para trazer também esse contexto de vigilância, né? O capitalismo de vigilância. E também a gente tocou algumas pessoas. E esses trabalhos são fundamentais, são necessários e funcionam. Parabenizar vocês novamente. Alô, som. Só pegar.
Muito bem, queridos. Se vocês quiserem fazer... Alô? Acho que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma reflexão junto com o Rodolfo, o microfone está aberto aqui. Rodolfo, acho que eu começo uma pergunta, se mais alguém quiser complementar ela depois, porque a minha pergunta é bem singela. Na verdade, eu queria que você desenvolvesse um pouco essa ideia que você falou, que eu achei muito forte, de pensar que a inteligência artificial não é nem inteligência e nem artificial. Que eu acho que tem muitos conceitos aí dentro que podem ser desenrolados. Perfeito. Oi. Eu não sei, eu vou. Fica à Aí você faz uma sequência. E é meio assustadora, né, a sua fala. Não que a gente não saiba, mas assim, ouvir de alguém que realmente sabe. Eu fiquei lembrando de um livro, O Círculo, do Dave Eggers. Eu não sei se você leu. Não. Porque ele vai falar de uma grande empresa poderia ser a Google, que todo mundo quer trabalhar nela e de que vai implementar muitos recursos para melhorar a nossa vida. E eles têm uns slogans, e um dos slogans é privacidade é crime. E aí é essa história, não, mas se você não tem nada a esconder, por que você não vai me dizer onde você está, o que você deseja, né? E, enfim, dá merda lá no livro, como tá dando agora aqui pra gente, né? Então, essa ideia da transparência absoluta, né, que a gente teria acesso e que a gente sabe que não, porque é uma bolha, o que você busca não vai trazer o mesmo que eu busco, porque tem a ver com todos os dados que a gente buscou antes. Então, eu queria, na verdade, uma coisa que talvez você não vá dar, mas como é que a gente pode, micropoliticamente, se fortalecer contra esses mecanismos, né? Você falou, eu não tenho Facebook no meu. O que você faz, assim? O que você não tem, o que você não dá, o que você não... Porque eu fico cada vez que eu vou postar uma foto, eu fico em dúvida. Por quê? Pra quem? Pra quê, né? O que eu vou fazer com isso? Meio tudo que você disser poderá ser usado contra você. Então, mas também ao mesmo tempo de viver, né? Bom, é isso. Obrigada. Eu vou começar de trás para frente. Uma coisa interessante que ela nos trouxe também, ou que ela nos confunde, é o que é privado e o que não é privado nesse mundo que a gente vive. Para nós, é bem claro, às vezes, agora também está confuso, mas para um jovem, porque quando a gente ia tirar férias, ou aqui no parque com a família, você não mostrava foto para todo mundo, selecionava as pessoas, porque mesmo não dava para mostrar, mas, cara, momentos familiares, você selecionava quem é que você ia mostrar o seu álbum, né? Hoje já não, a exposição, e aí tem até o... É que eu tô sem dormir há muito tempo também, e aí a minha memória vai falhando, não que ela seja boa. Mas a gente teve o Bauman, né? O Bauman trouxe a sociedade líquida, ele falava, né, dessa necessidade de exposição. Para eu ser incluso socialmente, eu tenho que me expor a todo momento, então tem que ficar mandando foto que eu tô feliz, que eu tô aqui, blá blá blá. E a tecnologia ela trouxe. Primeiro, não existe privacidade. O que é privacidade hoje eu não sei te dizer. O que é privado. Mas eu, como um profissional de segurança da informação, eu tenho uma metodologia que é de classificar informação. Para mim, uma foto, ela é uma informação. E ela não é igual a um convite para estar hoje no parque. Então, dentro desse contexto que você traz também, olha, isso pode dar problema lá na frente, eu tenho isso como metodologia minha, né? Se você for provavelmente ver o meu Facebook ou meu outra ferramenta, o que vai mais ter são questões de publicação do meu trabalho ou de fotos, aqui tirei fotos ali do parque. Eu evito ao máximo, então é difícil, é muito difícil, mas talvez eu começaria com esse exercício de entender de que a informação ela não é igual e que eu preciso ter essa ciência de classificá-la, né? E a partir disso, entender que se você ali
tem essas ferramentas instaladas, né, no seu... Entenda que essas empresas, elas não são isentas ou neutras com relação ao que você tá subindo. Então, é difícil. Não vejo a curto prazo alguma coisa que possa ali, talvez o que é difícil, às vezes tem que torcer para o outro, para que a gente sabe que vai dar problema também lá na frente, para que quebre uma coisa. Mas o que eu quero dizer, eu torço para a China hoje quebrar um pouco, mas eu sei que ela não vai ser o meu bom amigo, não vai ser quem vai tomar cerveja comigo no bar lá na frente, né? Então é difícil e complexo. Como você falou, não teria uma resposta exata, mas esse exercício nosso, novamente, de resgatar o que é privacidade, eu acho que é importante. Kate Crawford é quem desenvolve uma teoria, no livro dela, chamada Atlas da Inteligência Artificial. Ela traz lá, fala assim, olha, deixa mais claro, né, registrado, que a inteligência artificial, ela não é inteligente, tampouco artificial, né? Então, o desenvolvimento, o que eu também entendo, né, é uma pessoa quem está fazendo, e essa pessoa, só para vocês terem uma ideia, né, como eu já falei, o machine learning é uma função matemática em que você apresenta uma massa de dados para ele e que você vai entender pelo resultado dessa função matemática e a entrada desses dados, se o resultado é o que você espera. Quem decide se não, esse modelo está bonito ou não, é um humano ainda. Então não é artificial, né? Não é. Então, por exemplo, basicamente, quando você se você tem lá, por exemplo, uma publicação na rede social, a máquina, ela vai ter ali a compreensão se aquilo é bom ou não pela quantidade de likes ou dislikes que vai ter, né? Porque já é um modelo pré-estabelecido no marketing ali, essa questão. Da mesma forma que eu poderia apresentar para ela, de uma massa de dados que eu vou fornecer, que tudo que é redondo é uma bola, ou que tudo que é redondo é redondo. Então, é um condicionamento que quando sai lá na frente o resultado, quem decide é o humano. E isso, o que acontece? Eu vou trazer o caso do ChatGPT. A primeira versão do ChatGPT precisou ali 6 meses de treinamento, foi o processamento, ele gasta energia, é um problema que de meio ambiente. Os data centers, eles estão emitindo muita poluição, né? E está trazendo um problema muito grande. O ChatGPT demorou a primeira versão 6 meses de intensos volumes de dados e de processamento de máquinas para que saíssem ali. E quando ele sai na versão 3 aqui já, que é o que a gente está usando gratuitamente, ele começou a refletir alguns vieses discriminatórios. E foi um problema, porque quem viu lá atrás e criou o modelo não conseguiu prever, porque é a mesma lógica, branco, tal. E aí eles precisaram investir num outro contexto de visão que pudesse ali falar de fato, assim, olha, isso aqui não está certo ou não está, né? Isso aqui é discriminatório. E contrataram ali uma mão de obra barata do Quênia, né? E ali isso está registrado também facilmente, vocês vão achar numa ferramenta de busca. Então eles precisaram pagar lá $1,5 por hora para que quenianos pudessem falar se o resultado do que eles estavam jogando ali tinha cunho discriminatório ou não. Então, novamente, para tentar desenvolver um pouco do que é a inteligência não é artificial e tão pouco, né, é inteligente, né, é justamente por isso. Quem decide se está certo ou errado não é a máquina. Eu diria para você que hoje a gente está em 2023. Daqui 10 anos, possa ser que ela seja inteligente e que não precise de um aval humano. Pode ser que seja, mas hoje ela não aprende sozinha, ela não vai gerar nada sozinho. Estou dizendo, em 2023, 2033, provavelmente é possível que seja isso, mas hoje não, hoje ela não é. Rodolfo, eu tenho uma pergunta, uma reflexão tentando junto com você, assim, eu senti que privadamente eu qualificar quais são as informações é um jeito de estar aí nessa disputa, né? Mas ao mesmo tempo, de uma forma pública e coletiva, eu fico pensando como ocupar esse espaço.
Porque você vê nas eleições, fake news rolando solto. Só se deixar falar, então não vou entrar. Então parece que tem uma massa de coisas que, se você não ocupar o espaço, alguém vai ocupar, porque as relações de poder não criam vácuo, né? Então eu queria saber como que podia pensar em política pública, não sei se vocês pensam isso, ou coletivamente, ou como política pública, de alguma ação de poder fazer uma contraposição a essa forma de orientar a tecnologia, né? Sim, eu queria... Não está funcionando. Agora foi. Não foi. Eu queria complementar, acho que em cima do que o Vitor perguntou, o que de fato a LGPD protege hoje em dia. Porque eu entendo que existe essa lei, mas na prática da minha vida, pelo menos, eu só vejo o que os sites colocam ali, um textinho que ninguém lê e que muitas vezes não tem a opção de eu negar, né? Só tem a opção de eu aceitar parte daquilo. Então, o que de fato a lei protege para a gente na vida? São bem boas. Começando com a resposta do Victor, eu entendo que nessa complexidade a gente precisa ter várias frentes. Eu acho que políticas públicas é fundamental. Eu acho que o que vocês estão promovendo, saindo do contexto acadêmico e trazendo para uma questão cultural, nossa, é sensacional. Porque isso vai permitir que as linguagens diferentes, acadêmicas, populares, elas consigam alcançar a base, que eu acho que é o reflexo de todo esse problema, é a base, né? As pessoas. Né? Porque a gente não pode depender da tecnologia, ela ser ali pressionada e resolver os problemas. Então, o letramento, as pessoas compreenderem o que é tecnologia desde as formações mais básicas, dentro das suas comunidades, são importantes. Compreendendo que a sociedade hoje ela está muito mais complexa e muito mais raivosa do que... É difícil, né? Talvez o que eu esteja falando para um grupo represente que eu sou de um outro grupo e que ele fala, cara, o cara pode estar falando certo, mas eu não vou dar bola para aquele cara ali, né? Então, a gente vive um momento muito ruim, mas eu entendo que as frentes são importantes e que a base que tem que reivindicar. A população ela tem que pressionar. Do lado público, é o que a Helena trouxe, é tímido, muito tímido. A LGPD, que é a Lei Geral de Dados Pessoais, não é ideal, mas foi a possível que a gente conseguiu ali garantir alguns direitos. E para um viciado tecnologicamente, é como você disse, eu não vou ler o que está no ali, ou que às vezes não, né? Será que está acabando? Eu posso levantar agora que eu já sentei bastante. Alô? É assim, as leis elas surgem quando o que tecnologicamente eu não consigo evidenciar que o Google está vendendo meus dados para uma outra empresa, eu não consigo fazer isso. Porque está no HD dele, eu não sei se ele tem uma plataforma, eu não consigo evidenciar isso. O que tecnologicamente eu não consigo evidenciar, a lei tem que entrar em jogo, né? Então a lei ela vai surgir ali para colocar ali alguns acordos, né? Que as partes elas concordem. Ela não é ideal. No Brasil ela é muito nova. A gente tem uma agência que entra para foi criada para regulamentar isso, que é a ANPD, né? Mas ela foi formada recentemente, né? Tem um pouco mais de 2 anos, e que a lei como ela é muito vaga e eles não conseguem ali respaldar algumas decisões pela lei, porque ela é muito vaga. Mas ela vem nos últimos meses, colocando sanções para algumas empresas. A gente teve aí problemas graves de vazamento, a gente tem problemas graves em setores que adoraram essa parte de coleta, que são, olha, quem mais ganha além das Big Techs é o setor de seguros,
daqui a um tempo, você não vai... Hoje a gente tem seguros de saúde, são vários seguros, mas seguro-saúde, você ainda tem o seguro por faixa etária, né? O seguro de 18 a 25, de 26 a 30. Não diria que muito tempo, eu diria que 5 anos, a empresa seguradora, ela vai optar ou não em te atender. Não quero a Helena como segurada. E se ela te aceitar, o seu valor vai ser único para a Helena, porque ela sabe, já você forneceu pelo seu Garmin ou pelo seu Fitbit, que você faz ou não exercícios constantemente, que você tem um aplicativo que gerencia a sua menstruação e que você não toma ali, ou toma um anticoncepcional, então ela sabe, ela toma ali, então ela é uma mulher que provavelmente não vai ficar grávida, vai me dar mais. Então, ele primeiro, decisão, eu quero ou não quero a Helena. E se quiser, ele vai te dar um preço fora dessas questões de faixa etária. Porque ele também recebe, ele sabe se você compra anticoncepcional, porque a farmácia fornece informação para ele, né? Se você tem um problema cardíaco, a farmácia está fornecendo informação para ele. E o ramo farmacêutico é um que a NPD está investigando nesse momento, né? É uma prática do CPF que você dá e que é um problema, né? Ganhar desconto ou chegar no valor justo, mas a condição é você dar o seu CPF, né? Então são áreas que lucram muito com isso, né? O risco dessas empresas, que são empresas de risco, diminui muito com a coleta de dados que ele consegue ou que essas grandes outras empresas parceiras forneçam a eles. Então, a gente precisa melhorar a LGPD. Hoje no Congresso, no Senado, perdão, a gente tem 2 tramitações de marcos legais. Eu contribuí o ano passado para a da inteligência artificial, que está ali aguardando a boa vontade para ser assim, votada. E existe a das plataformas, né? A plataforma é um problema, porque o que é discutido hoje é apenas um tema, que é a fake news. Mas as plataformas vão além das fake news, né? Eu falei uma hora o problema de mensagens falsas. Eu não falei em nenhum momento. Eu só falei do problema que as plataformas nos trazem. E a lei, ela não trata esses problemas. Esse é um problemaço. A forma como as plataformas entraram nas empresas o ano passado, ou na pandemia, perdão, foi enorme. Sobretudo na educação. Educação foi o que mais ali elas entram, sabem o que a gente pesquisa, tal. E a lei das plataformas, né, o que era chamado de PL 2630, ela está tratando fake news e tratava coisas que não tinham nada a ver, como a questão do financiamento ou da monetização para jornalistas, o que eu entendo que é legítimo e que deveria ser tratada em outro projeto de lei, e eu acho que está sendo conduzido dessa forma. Então, acho que o Estado ele precisa melhorar a nossa fiscalização, né, da lei, e precisa melhorar a questão de abordar temas que, naquele momento em que ela foi aprovada, ela não deu para a gente garantir ali, né? Oi, eu queria falar 3 coisinhas diferentes, mas que tem tudo a ver juntas, né? Uma delas, você falou da educação agora, tem alguns amigos que dão aula de teatro para adolescentes ou jovens e dizem que está muito difícil porque os jovens não sabem mais diferenciar o que é ficção e o que é realidade, porque a realidade está postada nas redes sociais o tempo inteiro. Então, fazer uma cena é muito sofrido sempre, porque vai lembrar da irmã que morreu, da mãe que não se despediu, do pai que batia, e não consegue diferenciar uma ficção e a realidade. Esse é um ponto. Outro ponto foi que eu li recentemente, essa semana, sobre uma empresa que está coletando qualquer imagem da internet que tenha rostos. E tem mais de 20 bilhões de rostos para fazer inteligência artificial. Então, se você postou alguma imagem com seu rosto na rede, na internet, essa empresa tem o seu rosto e, você nem está sabendo, né? Então, e isso entra na proteção das crianças também. Eu parei de postar foto do meu filho, porque isso também entra na pedofilia, na pornografia que chega na violência, enfim, em inúmeros outros
meandros que não vai dar tempo da gente falar aqui. E a terceira coisa que eu queria falar era como a gente você colocou micropoliticamente a nossa microbolha, como a gente pode fazer. Eu vi sobre um artista performer em Londres que ele criou um congestionamento de 2 horas, eu acho, com um carrinho que ele levava 90 celulares na ponte de Londres. E a ponte estava absolutamente vazia, e ele foi levando essa ponte com o carrinho com 90 celulares e estava lá no Google vermelhaço, que ia ter 2 horas de trânsito na ponte. É uma brecha inteligentíssima que eu acho que micropoliticamente a gente tem que encontrar esse tipo de brecha para a gente conseguir apontar e dizer, assim como a gente está abrindo esse espaço aqui no Parque Independência para falar sobre isso, como a gente pode usar essa tecnologia ao nosso favor, né? Não é uma pergunta, mas são só reflexões. Não dá para usar para o nosso favor, não dá. Esquece. Não dá. Porque você viu, né? Está concentrado no Vale do Silício, as empresas, não dá. Eu sou do movimento de software livre, a gente sempre pregou, olha, soberania tecnológica, software livre é de domínio público, permite a gente criar tecnologia. Sou professor universitário e o que a gente tem mais nas universidades de tecnologia é o assédio dos jovens. E a tecnologia tem um fetiche tão grande de imagem, né? Uma pessoa que tem Apple se sente com status maior do que uma pessoa que não tem. E ali no currículo universitário são marcas. Então o cara sai um engenheiro de produto, não sai um engenheiro de computação. Então ele vai saber muito bem mexer nas ferramentas da Microsoft, ele sabe muito bem mexer nas ferramentas. E aí que eu chego, que não tem como. Enquanto a gente se capacitar apenas em mexer nas ferramentas que essas empresas colocam como alternativa, já era. Aí ontem estava na aula na pós-graduação. Eu vou falar que o aluno provavelmente ele não assistiu, que ele não... Talvez não... ele ia ver o tema, não gostaria. Mas aí a gente ficou no embate, né? De ele entender o que eu estava querendo falar. Eu falei para ele, cara, a gente já perdeu o jogo. Eu só estou querendo dizer, como perdedor, que é isso, isso e isso. E aí ele ficou nervoso ainda que eu era o perdedor do lado da história, né? Mas existe uma garra, um tesão de se trabalhar no Google ou na Meta, você não tem ideia. Então é difícil, perdemos, já era. O que nos resta é, na base, resgatar alguns. E é um problema, né, de renovação. A gente teve um período aí que não se renovou as resistências, mas a gente precisa. Quando a gente fala de movimentos sociais, a tecnologia, a gente tem poucos personagens ali, porque tem até um livro que eu estava lendo há uns 20 anos atrás, ou 15, que é chamado, era uma coletânea chamada Zero à Esquerda. Zero à Esquerda, acho que era Edson Fontes, se não me falha a memória. Que ele falava justamente isso, assim, como as empresas tiravam as vozes e as lideranças sociais, traziam elas tiravam elas do contexto delas, empregavam elas em grandes empresas e falavam, cara, seja feliz aí, ó, o capitalismo tem mil, né? E aí, então, nesse movimento eu não vejo, por isso que aí eu tenho que apostar nos chineses, sabe? Mas eu sei que vai dar problema depois lá na frente. Mas... Rodolfo... Ganhou um tempinho. Rodolfo, eu acho que foi naquele livro que acho que o Sérgio Amadeu organizou, que ele fala assim, todas as informações dos nossos jovens do SISU, sim, e, sei lá, de outras coisas que o governo federal organiza, tá na IBM. Né? Então todas as informações brasileiras estão nessas empresas. E, tipo, não há nenhum movimento de tempo, porque, entre aspas, é mais barato tá lá do que não há nenhum movimento de falar assim, ó, vamos ter o nosso... A gente vem nossa base de dados, enfim. O nosso movimento hoje chama-se soberania tecnológica, o nosso discurso. A gente está discutindo bastante. Mas é isso mesmo. Empresa e Estado, eles não querem saber de ter custo de manter infraestrutura. E no Brasil não existem empresas de computação em nuvem, por exemplo, que tenham a oferta e a qualidade como uma empresa americana.
Então vai gastar menos lá. E não é verdade também. Eu poderia aqui falar não é verdade. Isso lá na frente fica caro também. Mas é difícil, cara. É muito difícil. Hoje o fetiche, né? O que o neoliberalismo traz como uma palavra bonita, transformação digital é a palavra, né? Que é utilizada hoje, aonde você deixa de ter infraestrutura interna e externaliza para uma infraestrutura americana. Mas a gente não tem, aí precisa do Estado. Por isso que eu falei, tem que investir em infraestrutura. E eu acho que as empresas de tecnologia estatais, como o Serpro e a Dataprev, seriam as empresas que poderiam, no médio prazo, fomentar o mercado nacional, né, para que outras empresas pudessem... Não estou defendendo uma nuvem do governo federal, né? Estou dizendo que a eleição que está na parte dela, na nuvem da Oracle, que é americana, e os dados do GovBR e, sobretudo, da folha de pagamento de funcionários públicos que está na IBM, né? Da educação que foi hackeada na pandemia, que está no Google e na Microsoft, que elas estejam... Eu defendo a infraestrutura crítica, ela tem que estar no nosso país e não fora do nosso país. É a soberania digital que a gente está chamando. Provavelmente seja um tema de um próximo A Coletânea nossa. Soberania digital. Rodolfo, como é que vocês pensam dentro dessa pesquisa de vocês sobre a soberania digital, quando a gente nessa conjuntura, nessa lógica neoliberal de você ter governança, mas não governo? Você não tem um governo mais soberano, você tem uma governança neoliberal, que ela é mundial, mas você não tem esse governo soberano. Como vocês pensam essa relação de uma soberania digital nessa relação de não existência de um governo soberano? Sem essa autonomia. Como é que se dá essa relação? E aí a segunda, que a gente vai pensar aqui para trazer também para o campo da cultura, né? Porque foi muito interessante, está sendo muito interessante, né, a tua reflexão e a tua fala. Como a gente consegue pensar resistência ou micro-resistência ou um hiato que seja, para que a coisa não seja tão... perdemos. Mas como é que esse perder ele pode ser também um perder que não seja tão avassalador, que não seja tão acelerado cada vez mais, que a gente consiga... E aí você falou muito nesse lugar da base, né, que a gente tem que retomar para a base, para a importância da base. Mas aí quando você tem uma tecnologia cada vez mais apropriada por esses oligopólios e, por consequência, uma tecnologia cada vez mais despolitizada no sentido de uma ação coletiva, numa ação de transformação para uma concretude coletiva, como é que a gente elabora isso? Como é que a gente se debruça disso? É coletivo de teatro que está pensando exatamente nessa direção, de pensar essa relação com a cidade, essa relação de resistência do habitar. Como habitar de outra forma, onde essa subjetividade já foi colonizada e é cotidianamente colonizada por essa lógica tecnológica. Então, como imaginar esses aspectos, né? Esses dispositivos aí? Desculpa, estou me estendendo. Como pensar um movimento próprio e não ser movimentado pela digitalização, pela tecnologia, mas a tecnologia ajuda a criar um movimento soberano, próprio, autônomo. Talvez algumas coisas você pudesse também vislumbrar algumas saídas, mas eu diria que na questão de Estado teria que ser uma política de Estado e não de governo, né? Acho que é a primeira. É o que a gente está defendendo também. Não vejo que, se for de Estado, de governo, foi o que a gente conseguiu 20 anos atrás, por 4 anos. A gente teve um salto muito grande que foi perdido em 2 anos, foi totalmente destruído, né? E não existe uma boa vontade, infelizmente, eu compartilho contigo. Não existe. De governo não está existindo para... Não entendem o que a gente fala. Eles não entendem. Como resistência...
A gente precisa que os movimentos populares já estabelecidos, o MST ele tem um projeto, inclusive eu estava numa mesa com o Janelson na quinta-feira, tem um entendimento perfeito, sabe que precisa ter sua infraestrutura, o MST é um exemplo com relação a uma resistência, o MTST em São Paulo aqui também, no Brasil na verdade, mas em São Paulo que são as pessoas que eu estou mais próximo, também possuem um grupo muito bom, produzem tecnologias livres, e aí nos livres eu entraria como escapar de todas essas armadilhas. Eu ainda acredito que o software livre, mesmo que as pessoas são resistentes a mudanças, ele seja ainda a nossa principal ferramenta, né? Nosso principal instrumento para a criação de novas possibilidades de comunicação, para novas possibilidades de interação seguras, né? Mas eu acho que essa análise ali da conjuntura mundial, que não é, igual você falou, né? Não é um privilégio brasileiro, é no mundo inteiro que a gente está tendo esse movimento, né? Vai ser difícil, eu não consigo ver, mas no Brasil a gente está lutando para uma questão de Estado, né? Mas não governamental mais. Mas eu acho que os movimentos sociais já estabelecidos e antigos devem tocar isso no sentido de, pelo menos eles têm uma representatividade muito grande, né? Se a gente pegar esses dois movimentos que eu falei, a gente já teria uma voz bem que pudesse incomodar muita gente, né? Acho que uma pergunta para você como educador. Porque você estava falando, né? Então não basta a gente como diz isso? Se instrumentalizar, né? Saber mexer nas ferramentas. Mas como é que a gente educa, então, cidadãos que tenham pensamento, que entendam a lógica da tecnologia da informação e, ao mesmo tempo, se mantenham críticos a ela? Entende? Para poder construir outras... vocês discutem isso nesse grupo? Sim. A gente discute, eu discuto em outro fórum, que é o Coletivo Digital, que é uma ONG que eu atuo há 16 anos. Eu acho que seriam em espaços formativos. A gente chamava isso de inclusão digital lá atrás, né? Mas as pessoas entendiam ali já em 2012 que sabendo mexer no Facebook, sabendo assistir vídeos, elas não precisavam mais entender a tecnologia porque elas já estavam inclusas digitalmente, né? Talvez esse público mais adulto tenha uma resistência grande, sabe? De voltar, tentar entender a complexidade que tentar entender alternativas, o problema. Eu investiria nos mais jovens, né? Que talvez pudessem criar coisas que os mais adultos utilizariam sem contestar na frente. Então, eu resgataria, inclusive essa semana a gente teve a 14ª Oficina de Inclusão Digital, que foi em Brasília, em que a gente resgatou, né, um período que a gente ficou sem fazer esse movimento, e novamente a gente publica uma carta que é chamada uma carta, né, que a gente vai apresentar para estados, para municípios, chamado Paulo Lima, que foi uma das pessoas também que surge ali para a inclusão digital no início dos anos 2000 e que perdemos ele recentemente. Então essa carta ela tem princípios, onde a gente ressignifica o que é inclusão digital, né? E a partir dela a gente pretende que novamente entre na questão da política pública, isso possa estar inserido nas formações fundamentais e básicas, e também que existam espaços como existiam culturais antes, os telecentros, que são espaços importantes, né, comunitários, em que essa complexidade ela possa ser esclarecida para quem tiver a intenção, né, de tentar ser resistente, né? Não vejo outra. Acho que educação, acho que é o caminho, né? Mais uma vez a gente volta para a necessidade de
de estar coletivamente pensando, né? Fora da rede, olho a olho. É o que a gente está tentando fazer. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de aproveitar o Rodolfo aqui para compartilhar algum anseio, alguma dúvida? Tem água, tem sacolé, né? Que é um geladinho. Pegar mais um geladinho ali, pegar uma água. Bom, então acho que a gente encerra. Eu já tô com a minha capinha aqui, porque virou o tempo. Virou. Você viu? Só trouxe coisas tenebrosas. Desceu tipo 15 graus em meia hora. Rodolfo, muito obrigada. Uma salva de palmas para o Rodolfo. Esse foi Rodolfo Avelino, nós somos a Digna. A gente ficou falando aqui contra a tecnologia, mas falo aqui, então virou, né? O Google mandou diminuir até a temperatura aqui. Mas, a gente tem, assim como essa ação, a gente tem várias outras ações de encontros comunitários, coletivos, para pensar o que é que a gente faz enquanto sociedade. No domingo que vem, a gente vai estar com um coletivo de samba chamado Colombolo, lá no Bexiga. Então, quem tiver interesse de se juntar a nós lá, @adigna.sp. A gente vai, a partir de amanhã, começar a divulgar essa ação. Precisa se inscrever lá para a gente combinar passar os horários certinho, endereço. E a gente vai ter várias outras ações. No dia 12 de novembro, a gente tem uma ação muito parecida como essa, com a Julieta Paredes Carvajal, que é uma boliviana, uma mulher indígena, que traz uma perspectiva de feminismo comunitário. Que é bastante interessante, bastante forte também. Vai ser no Parque das Perdizes, na Pompeia, ali na Água... Como chama ali? Barra Funda, enfim. Bom, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Esse conteúdo em breve vai estar em uma dessas plataformas, né, das quais a gente falou mal. Essa ação foi realizada graças à 40ª edição do Fomenta o Teatro para a cidade de São Paulo, que é uma lei municipal muito importante para pesquisa continuada em teatro. E algo mais? E é isso, né? Vamos encerrar. Muito obrigada. Uma salva de palmas mais longa.